Olá, meu nome é Túlio Moreira e este é o primeiro vídeo do canal da Tulum.com. E como primeiro vídeo, nada melhor do que explicar como um site é feito. As pessoas que estão curiosas, estão procurando as primeiras informações como construir um site e não sabem nada, esse vídeo é feito para você. Vou mostrar como um site é feito, o que existe por trás e vou demonstrar um exemplo bem rápido, bem fácil, em poucos minutos. A gente pode aqui apertar o botão direito e vir aqui em inspecionar, só utilizando o Google Chrome. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, com todos os códigos que constrói esse site. Tá vendo? Ó? Isso é chamado de HTML, é o código por trás do site. Ele que estrutura, define o site em árvore lá. A gente tem a tag HTML. Aqui a gente tem tag head, define algumas informações, título. Aqui a gente tem a tag body, onde define o corpo, ó lá, cabeçalho, tudo definido em árvore, tá vendo? Tudo sequencial, vai ficar tudo bem estruturadinho. É assim que o site é construído. Todos os sites são construídos assim. Só por exemplo, abrir aqui o site do YouTube. Vamos ver o YouTube. Olha só, HTML, id, body e vários códigos. Site bem mais elaborado em HTML. Netflix, apesar de parecer ser um site aplicativo com vídeos, reprodução, é tudo HTML. Tudo que estrutura site, tudo que a gente vê na internet é HTML. E para deixar o site, como um site difere de outro, como é que um site fica bonitinho, fica feio, fica CSS. Todas essas informações aqui, ó, são CSS. Lá define, não quero que a Netflix seja preta mais, eu quero que seja vermelha, tá vendo? A gente consegue alterar isso, a gente consegue, verde agora, verde. Como é que a gente faz isso? É uma coisa muito simples. A gente precisa de um editor de texto simples. Se você não tem nenhum, você pode usar o bloco de notas. Você que começa a trabalhar com linguagens web, que é as linguagens que constroem sites, eu recomendo utilizar o Brackets. Para mim é uma das melhores ferramentas, além de ser gratuita, é muito simples. Existem plugins para você personalizar o programa. Este aqui é o programa, o Brackets da Adobe. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso site. Este mesmo site que eu construí de exemplo para nosso vídeo é esse site que está aqui, ó, construído. E a gente vai construir ele do zero para vocês verem como é muito simples construir um site. O Bracket, por que eu gosto do Bracket? O Bracket é um live preview, ou seja, você vai construindo, ele vai te mostrando o que acontece. Ele é gratuito, então você não precisa pagar por ele. E muito fácil de utilizar. Tem que ser editores simples, como bloco de nota, ou editores próprios. Por quê? Porque se você utilizar um editor estilo Word, por exemplo, o Word ele tem várias opções de personalização do texto. Deixa o texto colorido, negrito, sublinhado. Essas personalizações são codificações que o Word insere no texto. Ou seja, se você escrever um site lá e por acaso quando você mandar salvar, pode ser que ele adicione códigos extras que a gente não vai querer no nosso site. Então o Word já existe um outro propósito, então teria que ser ou bloco de notas. Se eu estivesse utilizando o Bracket, eu iria abrir um novo arquivo, viria aqui em arquivo, salvar, ele iria me perguntar onde eu gostaria de salvar. Eu queria salvar na minha pasta vídeo 1, exemplos. A gente vai criar um exemplo. Eu vou colocar o nome de index nesse arquivo e colocar .html. Ele já vem tipo all files, é o tipo todos os arquivos. Beleza? A gente manda salvar. Olha só. Tá vendo? Esse aqui já é o live preview do Bracket funcionando. A gente criou um novo arquivo. Tá todo vazio. Ele abriu uma pasta vazia pra gente. Vamos ver como ficou lá na nossa pasta. Exemplo. Olha só. Aqui a gente já tem um arquivo do tipo com nome index do tipo HTML. Pronto para abrir no Google Chrome. Como é que funcionaria se a gente estivesse usando o bloco de notas? Se você não baixei nenhum editor de texto, nenhum para construir site, você pode usar o bloco de notas. Gente, aqui, ele é um editor de texto normal, a gente pode escrever aqui HTML, vai funcionar normal. O que acontece? Na hora de salvar, só existe uma diferença. Você vem em salvar como, ele vai abrir o salvar como normal do bloco de notas. A gente vai lá na nossa pasta onde a gente quer salvar. Exemplo. Tá vendo que ele já vem como .txt? As únicas alterações que você precisa fazer no bloco de notas para salvar arquivo HTML é a seguinte: a gente vai colocar estilo todos os arquivos e a gente vai salvar como, por exemplo, site.html. Salvar.
Ele salvou, tá vendo, como arquivo de HTML. Se você não fizer essa alteração, ele vai salvar como arquivo de texto, não vai funcionar. Tudo bem? Então vamos voltar lá para o Brackets, que é onde a gente vai fazer nosso site. Túlio, como é que eu faço para construir nosso site? É muito simples, não tem segredo para construir sites. A linguagem HTML, é a nossa linguagem de marcação. A gente chama, são aquelas marcações para definir o nosso texto. Como é que a gente começa E esse vídeo aqui, o intuito dele é mostrar como se faz, não é ensinar. Então você assiste esse vídeo, vê como é que faz e procura lá seu curso de HTML, CSS. É o curso básico que você tem que fazer para começar a trabalhar um site, para aprender a fazer seus primeiros sites. Depois vai atrás de JavaScript. E dali para frente você vai ter autonomia para continuar fazendo outros cursos. Existem várias outras coisas para aprender: PHP, Ajax. Primeiro começa com HTML e CSS. É o básico para você aprender e começar a construir sites bem legais. Como é que começa a construir um site? Olha, a gente vai aqui informar para o nosso arquivo doctype que ele é um arquivo HTML. Pronto, primeira coisa. Definimos que ele é um HTML. Nosso navegador já vai saber, porque daí ele já vai buscar as últimas informações, as últimas funções de HTML. A gente abre a tag HTML. Dentro da tag HTML a gente vai abrir a tag Head, que é aquela tag que a gente tem com as informações do nosso site. Dentro da tag Head a gente vai colocar a tag Title, que é o título do nosso site. Como que é um título? Como é feito um site. Colocando o nosso título, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, porque daí o live preview já vocês vão vendo que ó lá, já vai mostrando, ele já vai atualizando o site pra gente. Tá vendo que o título já tá atualizado? Então ó lá, conforme a gente vai construindo, ele já vai mostrando pra gente todas as alterações, o que vai ser bem legal. Por enquanto aqui a nossa tag Head vai ficar assim. A gente vai pular já pra aqui a nossa tag Body, porque a gente vai construir todas as informações primeiro no nosso site. A gente vai ver que depois que a gente colocar as informações, ele vai vir um site totalmente diferente do que a gente quer. E depois a gente joga CSS em cima para ver como é que ele fica bonitinho. Dentro da tag body, a gente precisa do que? Vamos ver lá no nosso site. Olha só, a gente precisa de um cabeçalho. Daqui do nosso crédito, do nossa logo. E depois toda a informação do site. Beleza? Então vamos fazer nosso cabeçalho? Vamos lá, como é que a gente começa a fazer o nosso cabeçalho? Tag header, cabeçalho em inglês. Dentro da nossa tag header, a gente vai colocar H1, que é uma tag para títulos. Como é feito, olha lá, tá vendo? O live preview funcionando. Um site, não é todo programa construção de sites que fazem isso. O Brex é um deles e existem outros. Span, a gente vai colocar tulum.com. Tá vendo? O nosso cabeçalho tá feito, nossas informações, mas ele tá igual o que a gente quer aqui. Não tá. O que falta? Falta CSS. Vocês vão ver no final como CSS vai mudar tudo de uma forma bem legal. Vamos continuar construindo. O que vem depois do nosso site? Vem as informações de linguagem, né? A gente fala sobre o HTML, fala que HTML significa Hypertext Markup Language. A gente vai falar sobre CSS, a gente vai falar sobre JavaScript e colocar nosso rodapé aqui. Então vamos lá, vamos voltar para a construção do nosso site. Para construir o corpo, onde possui as informações sobre as linguagens, a gente vai colocar uma tag section, uma tag de seção. Dentro dela, vou dividir por divs, uma tag de divisão mesmo. Dentro da div, vai ter uma tag para o título, onde eu vou colocar o nome da linguagem, por exemplo, HTML. Depois do título principal, eu vou colocar um título secundário, onde eu vou informar o que significa HTML. Hypertext Markup Language é o que significa HTML. Tá aí. E aqui vem um texto que eu vou lá copiar pra gente ganhar tempo. E o nosso vídeo é um vídeo bem rapidinho para vocês verem como é que constrói um site. Vamos ver? Aqui ó, já temos o nosso primeiro campo de informação, nosso primeiro campo sobre linguagem feito, construído. O que tá faltando? Faltando outros dois campos, do mesmo jeito. Div
com H1, com H2, com parágrafo. Mesma coisa, vamos construir mais um, já deixar pronto. Nossa, div com H1, com H2. Tá vendo que o brackets, conforme você abre as tags, ele já vai fechando. Coloquei aqui P, é o nome da minha tag. Assim que eu fecho, ele já vem e fecha a tag. Isso é muito importante. HTML é necessário fechar tags. HTML é uma linguagem de marcação para informar como é que as coisas funcionam certinho. Então ela precisa ter a sintaxe correta. Abrir tag, fechar a tag. São muito poucas as tags que não tem fechamento. Então, abriu tag parágrafo, fecha a tag parágrafo. Vocês vão ver nos cursos que vocês vão procurar. E é praticamente obrigatório abrir e fechar tags. Seguir a sintaxe certinho do HTML para ele funcionar bonitinho. Certo? Nossa segunda informação aqui do que a gente fala. CSS. Nossa terceira informação aqui do que a gente fala. JavaScript. JavaScript já tá com o nome certinho, não tem mais significado. A gente não precisa desse segundo título aqui. Podemos apagar. CSS. Cascade. Style Sheet. A gente vai copiar isso aqui. Colocar aqui. A gente vai copiar isso aqui. E colar aqui. Certo? O que tá faltando no nosso site? Vamos lá ver? Ó, a gente já tem nosso cabeçalho. As informações do cabeçalho. Nós já temos as informações do corpo do nosso site. Tá faltando apenas o nosso rodapé. Certo? Vamos lá construir o nosso rodapé. Como é feito o nosso rodapé? Ele é bem simples. Rodapé, para construir a gente utiliza a tag footer. Dentro da tag footer a gente vai ter tag span com a informação tulum.com. Certo? Esse é o nosso rodapé. Tá vendo? O HTML é muito simples. Ele, para quem tem um conhecimento básico de inglês, sabe que isso aqui significa rodapé. Section é seção, divisão, div de divisão, p de parágrafo, h1 de header 1, ou seja, o primeiro título, header 2, existe header 3, header 4, header 5, header 6. A gente pode colocar até 6 títulos diferentes por padrão. Body é corpo, id é cabeça, ou seja, a cabeça do site, as informações do nosso site. Então assim, é bem simples, é bem intuitivo o HTML. Tá vendo? Olha só, aqui a gente já tem um site construído. Querendo ou não, isso é um site. E já é um site, só que ele tá tudo mal personalizado, né? Não tá bem feito. Tá uma fonte padrão, fundo branco, sem margens, sem cor. Então, um site desse não é atrativo. Como é que a gente deixa o nosso site atrativo? Como é que a gente sai disso e vem para isso? Olha só, isso é um site simples, mas muito mais atrativo. Alguém abrir, ver, e mais bonito de se ler. E eu gostaria de ver um site escrito desse jeito, ou pelo menos parecido com isso, do que um site como esse, certo? Então como é que a gente faz para chegar lá? Agora é a parte bonita do nosso vídeo. Estilizar o nosso site. Como é que a gente estiliza o nosso site? Com CSS. Existem várias formas de escrever CSS. Mas aqui hoje a gente vai escrever já direto aqui na nossa página, porque é uma página pequena. Então, dá pra gente vir aqui, colocar a tag style de estilo e a gente vai escrever aqui dentro, certo? Como é que a gente vai escrever? Vou começar, vou utilizar várias propriedades, vários seletores simples e avançados para estilizar o nosso site. Então, não se preocupe se você não estiver entendendo o que eu estou escrevendo. Você vai ver tudo isso nos cursos. Você vai ver mais para frente. Se você estiver interessado em se aprofundar em linguagens web, certo? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente faz no CSS é definir nosso charset, arroba charset utf8. Isso aqui é a linguagem de caracteres padrão na web.
Lembrei que eu esqueci de colocar isso aqui. Também é muito importante, pô. Meta char7 UTF-8 para que todos os caracteres no nosso site funcionem de forma igual. Quando eu digitar uma letra I com acento, ela aparece como letra I com acento. Lembrante, para quem é mais antigo, vai lembrar daqueles sites que precisa cheio de códigos. Vamos lá, definimos nosso char7 como UTF-8, que também tínhamos esquecido. Esse aqui, esse char7 UTF-8 aqui, nossos caracteres são para nosso site. E esse daqui é para o nosso CSS, certo? São duas linguagens diferentes no mesmo arquivo, tudo bem? Aqui então, dentro da tag style, agora eu vou definir, vou editar todos os elementos de uma vez só, para zerar eles, depois definir todos conforme o meu gosto. Olha só, vou tirar as margens externas, vou tirar as margens internas, vou definir box size com border box. E vou definir que a fonte do meu site não vai ser a serifada, não vai ser Times Roman, como está. Vai ser sans serif, vai ficar como um Arial, para o nosso exemplo, certo? Já defini todas essas propriedades para todos os elementos do meu site. Eles começam assim, sem margem externa, sem margem interna, definidos como border box e com fonte Arial, certo? Então agora a gente vai começar a definir as propriedades do nosso site de forma individuais. Na tag HTML eu vou definir width, largura, como 100% e height como 100%. Isso significa que quando eu coloco uma unidade proporcional, como eu estou colocando agora, ele busca do elemento pi, do elemento de cima. Como HTML é a nossa primeira tag, ele vai buscar do tamanho da janela. Então, ou seja, significa que no nosso site vai ter, nossa tag HTML vai ser 100% da janela de largura, 100% da janela de altura. Aí aqui agora eu coloco a tag body. Na tag body eu coloco aqui a largura. Vai ser 100% da tag HTML. Uma redundância. E vou colocar overflow X, ou seja, overflow no eixo X, na horizontal, vai ser hide. O que significa isso? Tudo que extrapolar a nossa tag, tudo que ficar maior que a nossa tag, às vezes a gente tem um texto que fica muito grande, ele vai ficar escondido, para evitar que fique aquela barra na horizontal aqui arrastando para o lado e quebrando o nosso site. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Depois da tag body, o que a gente precisa definir? Agora sim a gente começa a utilizar nosso site. Tag header. Como é que construído nossa tag header aqui, ó? Olha só, uma tag, um elemento que tem praticamente uns 90% da nossa tela de início, fundo azul. A fonte aqui, a gente tem uma fonte onde ela só tem borda na primeira linha e na segunda linha ela é branca, um texto bem maior do que o padrão. Tá vendo aqui, ó, o tamanho normal do nosso texto. Aqui ele é umas 5 vezes maior do que o nosso texto padrão. Então vamos lá, na tag header, a gente vai definir primeiro que ela é position relative. Nós vamos precisar disso mais para frente. Display dela é flex. Justify content é center, para alinhar centralmente, centralizar nosso conteúdo. O alinhamento dos itens vai ser centralizado também. A largura, mais uma redundância, é sempre bom pôr, é de 100%. A altura, a gente vai colocar aqui uma medida especial da web, que é o VH, Vertical Viewport, ou seja, viewport height, né? No caso em inglês, é o tamanho vertical da janela. Viewport height é 90, ou seja, 90% da janela. Largura interna vai ser várias medidas. Ó, eu vou colocar 0 aqui, que vai ser 0 de borda interna em cima, 30%, porque eu quero 30% de borda interna do lado direito, 0 novamente, porque vai ser 0 de borda na parte de baixo e 10% de borda à esquerda, certo? Vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos ver se a gente consegue atualizar isso aqui. Olha só, tá vendo que a borda da esquerda é muito menor do que a borda da direita? Ou seja,
A borda da esquerda tem 10%, a borda da direita tem 30%. Não existe borda em cima, não existe borda embaixo. Certinho? Vamos continuar. O que está faltando agora? Colocar o fundo background color como Cadet Blue, que é a nossa cor. Nós definimos. Olha só, vamos ver se é o mesmo azul. É o mesmo azul, mesmo tamanho. Falta só a gente estilizar o nosso texto. Colocar nosso header H1, porque eu quero editar assim, só o H1 dentro desse header. Se eu simplesmente colocasse H1 aqui, ele ia alterar este H1, ele ia alterar este H1 e ia alterar todos os H1 que existem no meu site. Então eu quero limitar ao H1 que está dentro da header, dentro do nosso cabeçalho. Vamos lá. O nosso título, ele é fonte size, ou seja, o tamanho da fonte, ele é 6 vezes maior do que o nossa fonte padrão, certo? Essa medida em é uma medida proporcional, uma medida especial de CSS. A gente tem um text transform, porque tá vendo que tá escrito com letra maiúscula no começo, mais letra minúscula para frente? Não quero assim. Quero todas as letras maiúsculas. A gente utiliza uppercase. Tá vendo? Todas as fontes, todas as letras ficaram maiúsculas. Eu quero color. Eu quero color white. Fonte branca. Certo? Nossa fonte já está de começo utilizada. Mas o que falta? Nossa primeira linha, ela é transparente com bordas. Ou seja, a gente vai colocar color transparente. Olha só, cor transparente. Mas aqui a gente vai usar uma propriedade nova, que é a web it text stroke. A gente vai colocar 1 pixel de largura branca, white. Certinho? Olha só como já está bem mais parecido um com o outro. Falta só a gente utilizar a nossa logo. Certo? Vamos lá então. Como é que a gente vai estilizar a nossa logo? Estamos aqui. Para estilizar a nossa logo, a gente vai buscar o elemento que está dentro do cabeçalho, na tag span. E dentro da tag span, a gente vai colocar position absolute. Com position absolute, eu posso colocar a nossa tag em qualquer lugar. Então eu vou definir com relação à parte de baixo, bottom, quero 5%. Com relação ao lado esquerdo, left, eu quero 10%. Eu quero uma borda em cima de 0.15 em, vou colocar proporcional, porque conforme eu aumentar a minha fonte, a minha borda vai ser proporcional. Ela é proporcional, esse em é sempre proporcional ao tamanho da fonte, certo? Fonte size, vou alterar o tamanho, eu quero 2.5 em. Eu quero essa fonte 8, eu quero ela negrita, então põe fonte 8 700. E a cor dela, color white. Vamos ver como tá. Já é o mesmo cabeçalho, tá vendo? Muito fácil fazer, são simplesmente definindo propriedades e distribuindo valores. Não tem muito segredo, a gente só tem que... Por que é necessário fazer o curso? Só para saber como é que escreve, qual que é o nome da propriedade, saber certinho como é que escreve. Mas depois que domina, é algo muito simples de fazer. Vamos lá, agora a gente vai definir a nossa section. If 100%, margem lá embaixo, depois vai ser importante pra gente. Eu quero colocar 100 pixels lá embaixo. E margem interna, eu quero 100 pixels superior. Quero 20% de bordas laterais, tanto à esquerda quanto à direita. E quero 0 lá embaixo. Certo? Vamos ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Diferença. A gente já colocou de margem. Já é a mesma margem que a gente tem aqui. A gente tem aqui. Só que os textos ainda não estão iguais, certo? Então vamos deixar os nossos textos parecidos. Porque aqui a gente vai agora editar nosso H1. Primeiro, section, só fazer uma configuraçãozinha aqui na div. Cada linguagem dessa a gente dividiu para uma div, certo? Olha só. Vamos aqui então em div, a gente vai colocar
margem bottom. Para dividir uma div da outra, a gente vai colocar 50 pixels de divisão. Para ficar mais bonitinho, mais separadinho, mais claro de ler. Dentro da cada div possui um H1, certo? Dentro desse H1, só a única coisa que a gente precisa alterar é o tamanho da nossa fonte. Então, nosso título eu vou colocar como ponto 75 em. Olha só, já tá próximo do que é o nosso título de verdade. Aqui na nossa section div a gente possui um segundo título. Tá vendo que eu não estou definindo qual divisão ou qual H1? Então, tudo que respeitar essa regra, então todos os H2 que estão dentro de a div, que estão dentro de section, vão terá. Ou seja, todos esses, ó, então respeitam a mesma regra. Esse, todos esses três seguem a mesma regra de divs dentro de section, de H1 dentro de divs dentro de section. Então, é muito fácil da gente estilizar isso. A gente estiliza tudo de uma vez, certo? Nosso H2, o que a gente precisa estilizar no nosso H2? A gente vai colocar fonte size 1.5 em, certo? Não alterou muito, significa que o tamanho dele, por padrão, já é bem próximo disso. Aqui na nossa section div, a gente tem os parágrafos. Nossos parágrafos, ele tem uma margem top de 25 pixels para distanciar um pouquinho dos títulos. Ele tem um espaçamento interno 0, tanto para cima quanto para baixo, 10 pixels laterais, certo? E para estilizar ele tem um border left de 6 pixels solid, certo? Vamos ver se os nossos textos já estão parecidos com nosso site aqui, ó. Olha só, bem parecido, né? Praticamente o mesmo. Então já estilizamos os nossos textos. O que tá faltando aqui, ó? Fazer o nosso rodapé. Como é que tá o nosso rodapé? Tá assim, ó. Olha só. Nada a ver com isso aqui ainda, né? Vamos chegar lá então. Como é que a gente edita aqui o nosso rodapé? A gente coloca footer, como todas as outras tags que a gente editou. Começa com padding. E a nossa margem, já aprendemos que é a nossa margem interna. 0, margem superior e inferior. 20% lateral. Vai ficar igual a nossa section. Dentro da footer, nosso rodapé, a gente tem um span. Dentro desse span, a gente tem border top. Lembra lá do nosso medidas proporcional? 0.15 em solid. A gente vai colocar aqui fonte size. Eu quero 5 vezes nosso tamanho padrão, certo? Vou querer essa fonte em negrito também, igual o nosso logo lá de cima. Tá em negrito. E o que tá faltando? Colocar ela na cor que a gente deseja. Cadê esse blue? Vamos ver. Vamos salvar. Vamos ver. Nossa, o rodapé já tá parecido. Olha só. É o mesmo rodapé. Vendo como a gente saiu do nada. A gente saiu de um site onde era sem estilo nenhum, apenas texto. E deixamos um site todo estilizado, todo bonito. Já de forma simples, mas bem rápido. Em poucos minutos a gente conseguiu fazer um site bem simples. Ou seja, está interessado em trabalhar com linguagens web? Vai atrás de um curso de HTML, um curso de CSS. Você já vai conseguir bastante conhecimento para fazer vários e vários sites. Ficou com dúvida alguma coisa? Comenta. Me fala, ó, não entendi isso, como é que funciona isso, como é que funciona o CSS, como é que funciona o HTML. Pode me perguntar, tô aqui para ajudar. Estamos começando, então, como todo mundo, já vou pedir para deixar um like, porque vai ajudar bastante. E vou continuar fazendo vídeo para quem precisar, para quem tiver interessado, para quem quiser saber mais sobre linguagens web, sobre HTML. Tem muita coisa pra gente aprender, pra gente conversar. Certinho? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se conhece alguém que quer conhecer mais sobre sites, sobre linguagens web, manda esse vídeo para eles se você achou interessante. Deixe seu curtir, segue a gente,
E logo, logo a gente tem mais vídeo pra vocês.